Oi, gente! Hoje o nosso assunto, o nosso tema é a mescla Ozônio Inject da Mesoderm Cosméticos. Então a gente vai falar tudo sobre essa mescla. Nós vamos falar sobre os ativos que compõem essa mescla, o mecanismo de ação desse produto, quais os cuidados pós-aplicação. Vamos fazer também uma demonstração prática, onde trabalharemos a questão da marcação e a questão da dose e vamos falar um pouquinho também sobre os cuidados pós-aplicação, o que fazer após a aplicação dessa mescla. Vamos lá então? A mescla Ozônio Inject foi uma mescla revolucionária que trouxe a questão do ozônio na sua composição, mas mais do que isso, ela conseguiu quantificar o nível de peróxido. Então a gente sabe exatamente quanto de peróxido que vai ter ali na fórmula quando você for aplicar. Então isso já é uma novidade, já é algo inédito, né? Mas não bastasse isso, essa é uma mescla multifuncional. Então vocês podem utilizar tanto na questão da celulite para desinflamar esse tecido, numa harmonização corporal, quanto vocês podem aplicar naquela gordura inflamada, em qualquer área do corpo que vocês precisem utilizar, e ela também vai melhorar a textura dérmica, então aquele efeito de retração de pele, de casca de laranja, ela acaba melhorando também. E isso se deve à sinergia dos ativos que compõem ela. A seguir eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos falar então sobre os ativos que compõem a mescla Ozônio Inject da Mesoderm Cosméticos. Então vamos começar com o óleo ozonizado. Então o óleo ozonizado aqui ele tem o papel de ser um veículo para entregar o ozônio ao tecido. E os efeitos dele nesse tecido são a melhora da circulação local, o estímulo de células, como é o caso dos fibroblastos e dos queratinócitos, ou seja, nós vamos ter ali aumento da síntese de colágeno de toda a matriz extracelular aí da derme, e também vamos ter a proliferação de células da epiderme, que é o caso dos queratinócitos. Vamos ter também uma melhora de toda a microcirculação local e um efeito de desinflamar esse tecido. A carnitina é outro ativo da mescla Ozônio Inject. Então a carnitina ela tem o papel de transportar os ácidos graxos quebrados ali no processo de lipólise até a mitocôndria, onde eles realmente vão fazer a oxidação. Então ela consegue realmente transportar essa substância e ajudar na queima dessa gordura. Outro ativo interessante que a gente tem dentro da mescla Ozônio Inject é o Coraline. Então, o Coraline, ele tem uma ação a nível da leptina. O que seria isso? A leptina é um hormônio produzido pelo tecido adiposo, principalmente no período da noite, e que ele inibe, é como se ele prevenisse o armazenamento de gordura. Então, o Coraline, ele acaba ativando essa produção de leptina, ele aumenta essa produção de leptina, que é tão importante quando a gente fala de perda de gordura, de manutenção da perda de gordura após um tratamento. Então, é muito interessante. Assim como o sono, né? Se você não tem um sono adequado, né? Nesse período que você tem essa liberação da leptina, você não tem uma perda de gordura satisfatória. Então esse ativo ele age assim direto no ponto para você ter uma manutenção dos resultados depois. E além disso, ele trabalha melhorando a coesividade celular, ele melhora toda a sustentação celular e o efeito de casca de laranja. Então, o Bel-Even, ele é um ativo que trabalha na redução do cortisol na pele, ou seja, ele diminui os efeitos do estresse a longo prazo nesse tecido. Então, o que o estresse causa a longo prazo? Causa a questão da flacidez, a redução ali das fibras elásticas e fibras colágenas. Então, quando a gente melhora a gente reduz esse estresse, reduz esse cortisol, a gente vai ter uma melhora na flacidez, vai ter uma melhora na densidade do tecido e principalmente quando se fala de uma mescla corporal, a gente tem ali toda uma retexturização desse tecido, uma melhora como um todo dessa pele. Nós vamos falar dos fosfolipídios, que é um ativo que está também na mescla Ozônio Inject. Como vocês sabem, a membrana celular
das nossas células, dos queratinócitos, dos fibroblastos, de todas as células, né? Nosso corpo é o que a gente chama de bicamada fosfolipídica. Então, esse ativo, quando ele entra aqui dentro da mescla, ele entra para facilitar a permeação dos demais ativos que existem dentro da mescla e facilitar aí a homogeneização, a entrada desse produto como um todo dentro das nossas células e, como consequência, aumentar o efeito também dos demais ativos, potencializar. Então, além disso, ele trabalha melhorando a questão da hidratação cutânea, melhorando também toda a barreira cutânea desse tecido que vai ser trabalhado. O Exsolve é outro ativo da mescla que trabalha melhorando a microcirculação. Ele acaba oxigenando o tecido e acaba também tirando aquele peso, aquele cansaço, principalmente das pernas. Então, é um ativo muito interessante para o tratamento de celulite. A acetilcolina trabalha reduzindo os depósitos de gordura e também a redução de medidas e o aspecto de casca de laranja. Então, mais um ativo multifuncional. Então, pessoal, nós vamos para a marcação agora da aplicação do Ozone Inject. Então, eu trouxe aqui um caso para vocês, onde a gente vai trabalhar a questão da celulite aqui nessa posterior de coxa. Nós observamos aqui uma celulite que já está aparente mesmo sem a contração muscular, então é um grau 2, já apresentando aqui algumas fibroses, então estamos quase indo aqui para um grau 3, tá? Então, esse protocolo que a gente vai fazer hoje aqui é voltado para a celulite e melhora do aspecto celulítico, casca de laranja, que a gente fala que são essas ondulações. Então, a gente vai trabalhar apenas com o Ozone Inject. Mas se eu quisesse fazer um protocolo avançado, onde eu trabalharia também, só vir aqui um pouquinho, os depósitos de gordura, principalmente aqui na região do culote e da posterior aqui da bananinha, eu poderia também associando outras mesclas, como é o caso do liporedutor. Mas hoje, como a aplicação é voltada para a celulite, nós vamos trabalhar a marcação específica para isso. Então, o primeiro passo aqui, eu vou fazer a higienização do local. Eu gosto muito de começar com a higienização, porque aí depois as marcações já ficam prontas. Então, eu vou fazer aqui uma asepsia com álcool 70%, fazer aqui uma higienização, vou pegar mais uma gaze, deixar a região bem higienizada, bem preparada. E aí eu vou observar a área que eu quero trabalhar. Então, nesse caso, a gente observa, então, que a área que está mais afetada é essa posterior da coxa. Então, eu vou delimitar até onde eu quero fazer a minha aplicação. Então, é mais ou menos até aqui. Vou trabalhar em cima dessa região da bananinha, porque ela apresenta um pouco de celulite também. Vira um pouquinho aqui para mim. Então, eu vou vindo aqui até a lateral, onde eu vejo esse aspecto mais enrijecido. E eu vou delimitar aqui qual é o meu limite. Feito isso, desse lado, a gente já pode, se quiser com a paciente de pé ou ela deitada depois, a gente vai fazer o quadriculado para fazer a aplicação. Então, eu vou fazer aqui a minha marcação. Se quiser fazer com ela paciente deitada, não tem problema, tá? O importante é deixar isso pronto. Eu gosto de fazer, às vezes, com a paciente já de pé, porque tem um outro esqueminha aqui que eu vou mostrar para vocês. Vira para mim de ladinho aqui. Nos pontos onde vocês observarem mais retração, se vocês quiserem assinalar o ponto, vocês conseguem fazer depósitos depois do Ozone Inject especificamente em cima da retração. Então, eu gosto de já deixar isso marcadinho com ela de pé, porque muitas vezes, vira só um pouquinho aqui, com ela deitada, essas retrações elas não vão estar tão aparentes. Então, eu vou vendo aqui a necessidade e eu vou delimitando. Porque essas marcações que eu fiz aqui, esses xizinhos aqui, não necessariamente que ele precisa que a aplicação ela tenha que ser só do quadrante. Eu posso fazer pontos em cima dessa área marcada também, dar uma dose maior do produto. Então, eu vou fazendo aqui mais ou menos os meus quadradinhos de médio de 2 em 2 centímetros de distância.
Pode virar. Mais ou menos aqui a minha marcação. Deste lado está pronta. Agora nós vamos fazer do outro lado. Então, vamos começar aqui nossa aplicação. Eu já fiz alguns pontinhos aqui, porque essa nossa modelo nunca havia feito, estava curiosa em saber como era o procedimento, se doía ou não. Então, eu fiz alguns pontinhos já para ela sentir. Mas vamos lá, então, começar. Então, o meu injetor está aqui. Esse aqui é um injetor de uma pressão apenas, ele é de alavanca, então eu pressurizo ele desta forma. E eu vou dar aqui a minha dose. A minha dose, nesse caso, eu vou trabalhar com 5 unidades, porque eu vou trabalhar mais superficial, eu vou trabalhar mais a nível de derme profunda, aonde está ali realmente as retrações da celulite. Derme profunda e início da hipoderme. Essa pressão que o injetor trabalha é uma pressão que equivale ao que vocês encontrariam nos demais injetores, a pressão 1,5, dependendo do injetor, tá? Só para vocês terem um comparativo, caso vocês tenham um injetor de 3 pressões. Então, a gente vai começar. Eu já pressurizei, eu vou descontar aqui a minha dose de 5 unidades e eu vou começar o meu procedimento. Então, eu vou colocar o meu injetor, posicionar em um ângulo de 90 graus e fazer aqui o meu disparo. Então, observe que forma uma pequena papulazinha branca, indicando aqui, ó, a saída, o refluxo de sangue, ele reforça para mim que está no plano correto. E eu vou dando sequência. Finalizada aqui a aplicação na perna esquerda, foi aplicado aqui então com a técnica de pressurizada. Então vocês podem ver que ficam esses leves pontinhos aqui. Então a gente indica o uso do Cicatrix Repair pós-aplicação. Eu já passo aqui antes da paciente sair da clínica e depois ela em casa continua reaplicando. Então vou passar aqui uma pequena quantidade dele, ó. Não precisa muito, é só realmente para fazer a cobertura, mais um pouquinho aqui.
Temos que cuidar dessa pele agora, não expor ao sol, não friccionar muito sobre essa área, então a paciente vai cuidar com roupas apertadas, né? E agora é só aguardar a completa cicatrização dessas lesões. Então, pessoal, agora na perna direita a gente vai fazer a aplicação com intraderme convencional com o uso da agulha. Então a gente vai utilizar uma seringa de 1 ml e essa agulhinha aqui, que é uma 30G meio, uma agulhinha bem fininha, para evitar o desconforto também ficar mais tolerável para o paciente. Então vamos lá. Na aplicação convencional, a gente vai trabalhar aqui com 0,1 ml por ponto ou 10 unidades, então a gente acaba utilizando uma dose um pouquinho maior. E o plano de aplicação que a gente vai trabalhar é um plano subdérmico, então ela é uma pápulazinha um pouquinho mais profunda, então observem, um pouquinho mais profundo que uma pápula normal, o ângulo aqui mais ou menos de 30 graus e vou depositar aqui as minhas 10 unidades. Bisel para cima, eu quase enxergo aqui a minha agulhinha. Observo uma leve formação de pápula, mas bem picadinha. Eu gosto de introduzir um pouquinho mais a agulha. Principalmente se tem uma área que tem uma retração, depois eu vou mostrar para vocês, quando a agulha entra um pouquinho mais, ela acaba descolando um pouquinho da fibrose, então é bacana trabalhar assim. Então, pessoal, finalizei aqui a aplicação. Vocês podem ver a diferença. Então, um lado foi aplicado com pressurizada antes, agora foi feita a aplicação com agulha. Então, a gente observa aqui, na pressurizada fica aqui um pouquinho essas marquinhas, mas que com a utilização correta do cicatrizante no passar dos dias vai regredindo. E aqui, como foi feito com agulha, então só a pequena marquinha, né, que já está saindo. E ambos os dois lados, a gente vai ter que ter o cuidado com a exposição ao sol. Tem alguns pontos que pode ver que começa, pode ser perceptível o início de um hematoma, tá? Então pode pegar algum vasinho, né? A gente observa. Então tem que cuidar com a exposição solar, tem que cuidar com a fricção, não tá massageando essa área agora nas primeiras horas e evitar a exposição solar. E é isso, pessoal.
Então, pessoal, agora aqui a gente vai fazer a demonstração da marcação para aplicação do Ozone Inject na gordura localizada. Então, aqui a gente mantém o nosso padrão de 2 em 2 centímetros, os nossos pontos, porém aqui a dose de Ozone Inject vai ser maior. Depois, na hora da aplicação, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, pensando em harmonização corporal, eu sempre dou uma pausa aqui na região do umbigo, a gente não aplica sobre o umbigo, aqui na área adjacente, e eu vou avaliar a minha paciente. Por que eu vou aplicar o Ozone Inject nela, mesmo sendo uma mescla mais voltada para a celulite? Porque a gente observa aqui uma gordurinha que está um pouquinho inflamada, que apresenta um certo edema, um certo inchaço. Então, a gente vai trabalhar com a mescla também para a definição aqui da questão da gordura. No caso dela, do nosso modelo, eu poderia trabalhar todo o abdômen, a frente, o flanco também, até um pouquinho das costas. Para fins didáticos, eu vou dividir esse abdômen para a gente trabalhar mais a parte da frente, tá? Então, eu vou dividir, ó, contrai seu abdômen. Então, se ela não tivesse essa gordurinha lateral, eu poderia trabalhar apenas a frente. Mas como ela tem até essa gordurinha um pouquinho mais na lateral, eu vou trabalhar tudo, tá? Então, eu vou dividir mais ou menos aqui embaixo da linha da axila, né? Pode virar para cá. Então, mais ou menos na linha da axila eu desço aqui, para definir a região anterior e a inferior e a posterior aqui, onde começa o flanco. Contrai seu abdômen. Então, eu vejo aqui mais ou menos essa linha onde tem mais gordura, ó, vocês conseguem enxergar que aqui eu tenho uma prega maior. Contrai seu abdômen. E eu vou fazer a minha marcação. Então, é mais ou menos de 2 em 2 centímetros, tem pontos que às vezes acaba dando um pouquinho mais. Aqui, como ela tem menos gordura, ó, uma prega menor, eu posso trabalhar com uma dose menor, tá? Mas aqui onde ela tem mais gordura, eu vou ter que trabalhar com uma dose obrigatoriamente maior. Então, eu vou dividindo aqui. Esqueci de falar, já está tudo, essa região já está toda previamente higienizada, já passei aqui, já fiz uma antisepsia com álcool 70. E vou completando aqui o meu desenho. Nesse caso dela, seria importante também trabalhar essa região aqui mais posterior para a gente também conseguir um efeito de retração, de lifting como um todo, tá, gente? Então, é bacana vocês fecharem o tratamento todo. Mas a marcação seria mais ou menos essa. Então, pessoal, estamos aqui para fazer a aplicação do Ozone Inject na gordura localizada. Nesse caso, nós vamos aplicar com a pressurizada. E a gente vai trabalhar aqui com uma pressão de 1,5 para conseguir atingir o tecido adiposo, né? E também nós vamos trabalhar com doses individualizadas de acordo com a prega de gordura. Então, para vocês verem aqui, a gente tem pontos com uma prega maior e pontos com uma prega menor. Nesse caso, aqui está a prega maior, onde trabalhamos com 10 unidades do Ozone Inject. Aqui na lateral, na prega menor, 5 unidades. Nessa área menorzinha aqui. Então, 10 na prega maior, 5 na prega menor. E aqui embaixo, se a gente observar, também tem uma preguinha maior. Pode-se trabalhar com 10 unidades também. Então, vamos lá dar a dose no injetor.
Então, pessoal, finalizando aqui, nós vamos fazendo a aplicação aqui do cicatrizante, o Cicatri Repair, para melhorar aqui, facilitar a cicatrização aqui dos pertuitos de entrada do ativo com a pressurizada. É importante também orientar o paciente a não se expor ao sol nos próximos dias até a completa cicatrização das lesões e a ela fazer uso do cicatrizante pelo menos uma vez ao dia. Então, pessoal, agora nós vamos fazer aqui a nossa aplicação de intradermoterapia convencional, Ozone Inject. Então, eu estou usando aqui uma agulhinha 30G meio, uma seringa de 1 ml aqui, para ficar mais didático, vamos lá. Então, o plano é o subcutâneo, a gente está trabalhando a gordura e eu injetei aqui 0,1 ml por ponto. Então, seguindo, 0,1 ml. Então, a gente vai seguir tudo com 0,1 ml até a gente chegar naquela gordurinha mais lateral que tem uma preguinha menor, que eu mostrei para vocês antes na pressurizada, que a gente pode trabalhar com 5 unidades. Então, a gente consegue diminuir um pouquinho a dose. Mas aqui nessa área que tem mais gordura, eu continuo aqui aplicando 0,1 ml por ponto. Os cuidados pós-aplicação da mescla Ozone Inject são não massagear e não friccionar a área tratada nas primeiras 48 horas. É importante também que não se exponha essa área tratada ao sol até a completa cicatrização, até a completa reversão dos hematomas, né, que tenha no local, ou a cicatrização. Também é importante que qualquer procedimento de eletroterapia que vá ser feito ou associado no procedimento seja feito ou antes, né, alguns dias antes ou pelo menos uns 40 minutos antes da aplicação do Ozone Inject, e que se vá fazer alguma intervenção novamente, que se faça após 48 horas, 2 dias aí do procedimento, que a gente tem um resultado melhor dessa associação. Também é importante que o paciente beba muita água para ajudar na eliminação das toxinas que vão sendo eliminadas aí com a aplicação. É importante também, como é um tratamento que ajuda aí na desinflamação do tecido, que não se tenha ingestão de alimentos inflamatórios durante o tratamento. Então, que se evite aí o consumo das frituras, da bebida alcoólica, do açúcar durante o tratamento, para realmente se ter um resultado muito bacana. Como nutracêuticos, eu vou deixar a dica aqui para vocês associarem no tratamento o Lipointense, principalmente se for um tratamento de gordura localizada, onde a gente quer acelerar esse metabolismo. E para celulite também ele pode ser utilizado, mas quando é para celulite a gente utiliza ele e associa com o Inutri Detox, que é o nosso detox da meso. E como aplicação dermocosmética, eu deixo a sugestão para vocês, quando se tratar de gordura localizada, o Termo Slim, e quando se tratar de celulite, o Celo Intense. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, espero que ele contribua com a caminhada profissional de vocês. As dúvidas, as sugestões que vocês tiverem para fazer, vocês podem deixar nos comentários, que na medida do possível eu vou respondendo vocês. E eu quero pedir também para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificação para receber toda vez que tiver um vídeo novo e, é claro, para curtir esse vídeo, para dar uma forcinha aqui para a gente que está produzindo esses vídeos para vocês. Até o próximo vídeo!